Olá, queridas irmãs, queridas amigas, vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí para eu ver, tá todo mundo me ouvindo bem, que ótimo. Nós entendemos que esse tema, o tema desse encontro, Força para Vencer, é bem propício para os dias e os tempos que nós estamos vivendo. O que eu mais tenho escutado nos meus atendimentos, ou mesmo conversando com as pessoas, e muito mais falado, também tenho falado, é quão cansada estou. Estou exausta, não aguento mais. Nossa, que cansaço profundo, não fiz nada, estou exausta. Na verdade, parece que de uns tempos para cá, especialmente na pandemia, a gente começou a se dar conta de uma forma muito mais saliente, parece, do nosso cansaço. E especialmente essa semana, aqui no Triângulo, né? Quem mora aqui, tem muita gente de fora, estou vendo aqui. Especialmente nós que moramos aqui no Triângulo, essa foi uma semana que fez muito calor. Então, parece que a gente fica mais exausta ainda mais abatida ainda. Mas o fato é, irmãs, que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós nunca vivemos e vemos tamanha brutalidade do ser humano. A gente está vendo uma guerra acontecer, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Nós nunca perdemos tantas pessoas, nós nunca recebemos tantas notícias negativas, e é natural que nós fiquemos muito sobrecarregadas e abatidas com tantas informações negativas. E se a gente não cuidar, a gente vai sucumbindo, né? E as nossas forças vão ficando exauridas, as nossas forças são drenadas. Mas o fato é também que nós não podemos parar, nós precisamos prosseguir. Os nossos sentimentos, eles são legítimos, tudo aquilo que a gente sente, tristeza, angústia, né? Esse abatimento todo, às vezes dá vontade de desistir, de parar, isso tudo é muito natural, isso tudo é muito normal, mas nós não podemos... Oi, vocês estão me ouvindo? Mas nós não podemos, amadas irmãs, parar. A gente viu um vídeo muito interessante agora no início da nossa reunião. E ao ver esse vídeo, a gente pode também, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a palavra de Deus compara a nossa carreira, a nossa vida cristã a uma carreira, a uma grande corrida. E em Hebreus, só para provar isso para vocês, Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A Bíblia fala que a nossa vida, ela compara a nossa vida a uma grande corrida de longa distância. E para correr essa carreira espiritual e humana, nós precisamos estar livres, desembaraçadas de todo o peso e também do pecado que gruda em nós, né, que faz força contra nós e nos impede de avançar, e nos impede de prosseguir. Irmãs, quando a gente vai fazer algum exercício físico, né, alguma caminhada, ou mesmo aquelas que têm mais prática, correm, fazem academia, a primeira coisa que a gente procura é uma roupinha bem leve e um tênis mais confortável possível. A gente não quer nada assim que fique nos pegando muito, ou uma roupa pesada, né? Ninguém sai para correr de calça jeans, né? Porque o jeans ele é pesado e impede os nossos movimentos. E na nossa vida cristã e humana, nós também precisamos nos desvencilhar daquilo que nos impede de avançar, daquilo que muitas vezes acaba se tornando um peso para nós. E se a gente não identifica quais são os pesos na nossa vida, a gente pode até correr, mas a gente vai ficar muito cansado durante a corrida. E a nossa tendência vai ser, em algum momento, parar. Então, é sobre isso que eu vou falar, especialmente no início dessa nossa conversa, não vou nem chamar de mensagem, dessa nossa conversa. Há uns anos atrás, me propus uma meta, né? Quero sair da minha
da minha vida sedentária, estava querendo engravidar, quero ter mais qualidade de vida. Eu falei, eu vou fazer uma atividade física. Academia, ai, não gosto, muito chato e tal, eu vou começar a correr. Irmãs, nossa, fui toda animada, não sei se vocês já fizeram isso, mas assim, antes de começar, já fui, já queria comprar, né, camiseta, tudo novo, assim, tal, vou sair correndo, né, maravilha. Pega muito não, piada. E aí, foi assim que eu fiz. Eu comprei roupa, me preparei toda, vou começar a corrida porque eu quero melhorar minha qualidade de vida, isso já tem uns anos, tá, irmãs? Uma época em que eu queria ser muito fitness. E aí, eu comecei do jeito que me deu na telha, me deu na cabeça, eu comecei. E aí, quando eu comecei, eu vi que, assim, não é tão simples assim, né? Um grande passo é quando a gente se decide, isso é ótimo. Mas não é tão simples assim colocar em prática uma decisão. E aí eu fui descobrir que não é simplesmente eu tomar uma decisão, eu preciso entender algumas coisas para poder ter uma boa performance, por exemplo, na corrida, que é o que eu queria fazer. E aí eu fui saber que eu preciso ter uma alimentação adequada de 1 a 2 horas antes de começar a fazer corrida, e depois da corrida eu também tinha que comer alimentos adequados, né? E aí, quando eu me dei conta disso, eu falei, bom, então eu vou fazer. Comecei a comer adequadamente antes, né, de sair para atividade física e depois. Irmãs, esse é um primeiro item também que nós podemos aplicar à nossa vida humana e espiritual. Nessa pandemia, a gente ficou muito mais atenta a cuidar, né, da nossa alimentação, da nossa saúde física. Mas nós pouco nos lembramos ou damos pouca importância para que tipo de alimento, entre aspas, nós damos aos nossos pensamentos, nós oferecemos às nossas emoções. Do que você tem alimentado os seus pensamentos? Que tipo de emoções você mais tem alimentado? Aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai ficar mais forte dentro de você. Se você se alimenta muito de açúcar e gordura, você vai se fortalecer, né, de uma forma não muito saudável, né? Você vai ter um sobrepeso. E na nossa vida humana e espiritual não é diferente. Nós precisamos cuidar daquilo que nós ingerimos, daquilo que nós alimentamos. E nós não podemos negligenciar, ou seja, não cuidar, deixar de cuidar da nossa vida psicológica e humana. Deus deseja que nós tenhamos saúde mental para viver esses últimos dias. Aliás, eu estava até conversando hoje aqui com a minha família, que nos finais dos tempos, além de um espírito fortalecido, o que mais vamos precisar também é de uma mente sóbria, de uma emoção saudável para a gente dar conta de administrar tantas adversidades que estão acontecendo, né? Bom, irmãs, então, inicialmente eu falei sobre essa questão da alimentação. Quando eu percebi que a alimentação seria importante, eu falei, nossa, então deixa eu começar a mudar um pouco a minha alimentação para a minha corrida ser melhor e eu conseguir ter um ótimo resultado. E aí, baseado nisso, né, tem um item que a gente alimenta muito na nossa vida e que acaba virando um grande peso sobre nós e acaba minando as nossas forças, que é a ansiedade. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui para dizer quem é ansiosa, porque senão não vai nem caber aqui na minha tela, o tanto de mão que vai aparecer, inclusive as minhas aqui, né? O fato é que todas nós somos ansiosas, porque isso faz parte da condição de sermos humanos, é natural. Quando é que deixa de ser natural e normal a ansiedade? Tanto é que a palavra fala, não andeis ansiosos, ou seja, não permaneça na ansiedade. A ansiedade, ela deixa de ser... por que eu falo que a ansiedade é natural e normal e ela até é benéfica? Porque ela nos impulsiona a ir em busca daquilo que nós desejamos, daquilo que nós precisamos, e ela também nos protege do medo, né? Se você tem medo de alguma coisa, você fica ansioso para logo fugir. Isso é bom porque te protege. Quando é que a ansiedade deixa de ser saudável, entre aspas, né? De ser normal, melhor dizendo, de ser normal? Quando há um excesso de desejo
porque você coloca aquilo na cabeça e você fica obstinadamente pensando naquilo, desejando aquilo, ou quando você não deseja que algo aconteça, ou tem muito medo de alguma coisa, e você fica excessivamente preocupada. Isso te sobrecarrega, tira o seu discernimento, a sua capacidade de se proteger, a sua capacidade de pensar com lucidez sobre as coisas. Isso acaba prejudicando e paralisando a nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez você seja uma pessoa que não gosta muito de animais. Se entra um gatinho na sua casa, tudo bem, você não gosta, mas ok, é um gato. Se você é uma pessoa que está desenvolvendo ou tem um transtorno de ansiedade, esse gatinho que você vê, você imagina, né? Você vivencia a presença daquele gato como se fosse um leão adentrando a sua casa. Ou seja, a sua reação emocional é desproporcional à realidade externa. Quer ver um outro exemplo, já que a gente está aqui falando do mês das mulheres, né? Um exemplo que talvez caiba aqui na maioria de nós. Entrou uma barata no seu quarto. É apenas uma barata, mas o escândalo que a gente faz, eu acho que eu estou falando um pouco de mim aqui. O escândalo que a gente faz, sobe na cama, grita, pega o chinelo e tal, é como se, nossa, o que aconteceu? Entrou um monstro na casa. Ou seja, quando nós tratamos a situação de maneira desproporcional àquilo que realmente é. Ok, o que a gente pode fazer com isso, né? Primeiro, buscar uma ajuda profissional, né, no sentido humano. Se você está sentindo que você está excessivamente, isso está prejudicando a sua rotina, procure uma ajuda profissional. Mas nós também, como cristãs, nós temos um excelente recurso e ferramenta. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte, eu vou ler para vocês porque o nosso tempo é curto, mas anotem aí. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãs, o que fala aqui? Fala, olha, tudo bem, você está ansiosa, mas não permaneça na ansiedade. Pegue essa ansiedade, transforme ela em combustível de oração. Irmãs, eu já experimentei isso e faço disso um exercício todos os dias na minha vida, porque é natural todos os dias nós sermos bombardeadas por excesso de preocupação, por excesso de desejo, aquilo que a gente quer muito, né, a ânsia, né, por isso que é a ansiedade. Mas quando a gente transforma esse conteúdo de preocupação, de ansiedade, em oração, o que acontece? A paz de Deus, que excede, que ultrapassa o nosso entendimento, guarda o nosso coração. Essa palavra guarda o nosso coração, tem uma nota de rodapé na King James atualizada, fala que o Senhor Jesus, quando nós oramos, entregamos para Ele aquilo que nos preocupa, aquilo que nos deixa ansiosas, Ele fica como uma sentinela, né, ali na porta da nossa mente e na porta do nosso coração, impedindo que mais preocupação e coisas negativas entrem em nós. Olha só que maravilhoso, ele fica como um guarda, protegendo a sua mente, protegendo as suas emoções, ele protege o seu coração. E além de te proteger, ele cuida daquilo que te deixa ansiosa. Irmãs, nós só vamos permanecer na ansiedade se realmente a gente não fizer esse exercício. Nós temos essa grande ferramenta nas nossas mãos, né? Então, vamos utilizá-la. E se você continua, né, nesse excesso, sente que está te paralisando, procure ajuda. Porque para não desenvolver outros tipos de transtornos, né, que a ansiedade pode desencadear, como, por exemplo, o transtorno do pânico, ansiedade generalizada. E às vezes a gente nem percebe que está ansioso, mas a gente começa a somatizar, ou seja, o nosso corpo começa a adoecer, porque a gente não dá uma válvula de escape emocional para as nossas emoções, tá bom? Bom, e aí
vamos continuar aqui junto comigo no meu desejo de correr, né? Há alguns anos atrás. Me alimentei bem, procurei cuidar da minha ansiedade, ok. Comecei a querer correr. E aí, na minha cabeça, eu imaginei que eu fosse sair correndo pelas ruas, ou então na esteira lá da academia, como se eu fosse uma grande atleta, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Idealizei isso. Ah, facinho, é só, né, começar a correr. Irmãs, misericórdia, no primeiro, aliás, eu acho que não deu nem um minuto, nos primeiros 30 segundos eu já caí frustrada, isso não é para mim, quase morri do coração, né, porque eu vi que não é tão simples, não é tão fácil assim. Mas eu idealizei que seria fácil, e aí eu fiquei muito frustrada, achando que aquilo não seria para mim, e desisti de correr. Irmãs, vocês sabiam que a idealização, as idealizações que nós fazemos ou que nós criamos nas nossas mentes, elas se tornam um peso para nós, a ponto de nos fazer desistir de algumas coisas, a ponto de nos fazer desistir de relacionamentos, de desistir de sonhos, de desistir da nossa família, de desistir de vida profissional, de desistir de tantas coisas. Um exemplo bem simples. Quer ver como a gente idealiza? Para quem é casado, por exemplo. Seu marido chega do trabalho, vamos supor que naquele dia você tenha ficado muito tranquilo em casa, você, né, tá feliz, aconteceu algumas coisas com você, você fica esperando seu marido chegar em casa. E aí você quer muito contar para ele o que aconteceu no seu dia, enfim, contar alguma novidade para ele. Você imagina que o seu marido, né, o seu desejo, né, ideal é que o seu marido te ouça, faça te dê conselhos e queira conversar mais com você sobre isso. Nós idealizamos tanto, às vezes, as nossas relações, estou falando aqui de marido, né, dando um exemplo bem corriqueiro. A gente quer transformar o nosso marido em nossa amiga. Não que eles não possam ser os nossos companheiros, nossas amigas nesse sentido, mas os homens, eles são pragmáticos. E se às vezes eles não nos dão a atenção nos detalhes como nós gostaríamos, nós ficamos imensamente frustradas. E aí a gente já sai emburrada, meu marido não me ama, meu marido dá atenção para todo mundo, menos para mim, e aí vira aquele negócio dentro de casa que a gente sabe, né? A gente emburra, depois ele vem, o que foi? Nada não. Não, o que você ia falar? Não, não quero mais. Agora, entende, irmãs? E aí a gente coloca o nosso relacionamento, às vezes até, né, desgasta de uma forma desnecessária, e isso se torna um peso, né, no nosso relacionamento e na nossa vida com Deus. Nós idealizamos como cristãos também a nossa vida com Deus. A gente acha que porque nós temos o Senhor, nós não podemos sofrer, nós não podemos sentir tristeza, raiva, tudo isso faz parte do ser humano, inclusive essas experiências dolorosas, né, e tristes às vezes pelas quais nós passamos, nos dão condição de amadurecer para nós corrermos a longa carreira que nós temos pela frente. Então, cuidado com a idealização. Ok, desisti de correr, tal, naquele momento, mas depois eu falei, não posso também ser tão radical assim, gente, vamos lá, Mariana, você quer engravidar? Vamos, você comprou um tênis novo, você comprou roupa nova, vamos lá, não desiste não, beleza. Irmãs, comecei ali, estava quase morrendo, né? Isso na academia. Falei, não, vamos começar na esteira primeiro, porque dá para controlar o tempo, corro ali 5 minutos, depois vou aumentando. E aí eu cheguei na academia, e aí vi aquelas mulheres assim, irmãs, eu olhava para o lado e elas correndo assim, né? E sabe quando você vai para a academia a primeira vez, dá até uma certa vergonha, né? Porque tá todo mundo pegando aqueles pesão, você começa com aquele pezinho assim, né? E aí eu comecei a me comparar com aquelas pessoas que estavam lá há muito tempo. E foi outro fator que me fez desistir. E vejam só, se a comparação também não drenam as nossas forças no dia a dia. Irmãs, às vezes você está felizinha na sua casa. Basta você abrir a rede social e ver que a sua amiga fez uma bela viagem no final de semana e aparentemente está linda, feliz, rica. Você olha para a sua vida, você fala, meu Deus, só eu que não viajo, só eu que não tomo aquele sorvete lindo e maravilhoso, só o meu marido que não me abraça para tirar foto, não é verdade?
E aí você deixa de olhar para aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, né? Para os filhos maravilhosos que o Senhor te deu, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Cuidado com a comparação. Tudo que o Senhor nos dá é o melhor para nós, tá bom? Então, cuidado com a comparação. A comparação, né, é um fator que realmente traz um peso sobre a nossa vida. Você, às vezes, né, fica olhando para a irmã que serve muito na igreja, que consegue participar de várias reuniões, né, no Zoom durante a semana. Você começa a se comparar, como se a vida espiritual da irmã fosse superior ou muito mais elevada do que a sua. Irmãs, não caiam nesse erro. O Senhor colocou dons nas mãos de cada uma de nós. E se nós formos fiéis àquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, a igreja, de fato, vai ser edificada. A sua porção, se você deixa de oferecer nas reuniões, ou o serviço que você deixa de oferecer ao Senhor, faz muita falta. E você pode deixar de, inclusive, reavivar alguém com a porção que o Senhor te deu, por ficar se comparando, tá bom? Tudo aquilo que o Senhor nos deu e colocou nas nossas mãos é precioso demais, valorize. Bom, agora eu vou falar de um outro aspecto que acaba trazendo muito peso para as nossas vidas, e às vezes é um peso que a gente não percebe. Ele age como se fosse um furinho numa canoa, e que pode nos levar a naufragar, tanto humanamente falando, até espiritualmente, que são relacionamentos tóxicos ou abusivos, tá? Eu creio que talvez todas nós já tenhamos vivenciado em algum momento na nossa vida alguma interação tóxica com alguma pessoa, ou até mesmo vivido relacionamentos abusivos e tóxicos. O que é isso? O relacionamento tóxico ou abusivo, ele é marcado por hostilidade, por críticas. A pessoa que está envolvida num relacionamento tóxico é uma pessoa que se sente, na maior parte do tempo, na relação infeliz e cansada. Sabe quando você se relaciona com alguém, você sente e fala assim, nossa, parece que essa pessoa suga a minha energia? A gente usa essa expressão. Muito provavelmente, isso tem a ver com um relacionamento tóxico ou abusivo. Por que às vezes, a gente entra ou cai num relacionamento abusivo? Em muitos casos, a gente pode dizer que por sentimentos de inferioridade, baixa autoestima, por você não conseguir se reconhecer, você não sabe direito quem você é, os seus potenciais, e aí você vive submetida à manipulação de outra pessoa. E não é tão simples assim de perceber, porque geralmente a pessoa manipuladora, ela te seduz de tal forma que você se anula na relação e você não percebe que as suas forças são drenadas, que a sua energia é drenada. Então, você sempre cai num relacionamento que fica viciado em você ceder, o outro te invadir nos seus limites, nos seus espaços, tá? E aí traz muito prejuízo emocional para a pessoa que vive submetida. E a pessoa submetida, ela vive em constante sentimento de culpa. Por mais que ela esteja, né, ela tem os lampejos de sentimento de que ela está correta, de que a posição dela está correta em alguns momentos de colocar limite, mas o fato de a outra pessoa ser tão manipuladora, ela inverte a situação de forma que você se sinta extremamente culpada. Então, é uma relação que você vive pisando em ovos, é uma relação muito cansativa e uma relação doentia. Irmãs, Deus não deseja que nós vivamos relacionamentos tóxicos ou abusivos. O Senhor deseja que nós vivamos relacionamentos saudáveis. E se você, porventura, identificou ou identifica que você está num relacionamento assim, eu sei que não é tão simples assim.
mas é necessário que haja esse rompimento. E talvez você nem saiba por onde começar. Comece orando para o Senhor abrir os caminhos para te libertar dessa relação tóxica, para Deus te libertar, porque o Senhor deseja que nós tenhamos relacionamentos saudáveis e tenhamos uma mente sóbria. Irmãos, os relacionamentos tóxicos, eles podem acontecer dentro da própria casa. Infelizmente, às vezes, na relação marido e mulher, na relação, né, com o seu cônjuge, pode acontecer na relação pais e filhos, pode acontecer em relacionamentos de amizade, pode acontecer também na relação profissional. Você vive submetida, você vive tendo que abrir mão, né, fazer concessões das coisas para que, sabe aquele pensamento assim, não, para não escutar a falação na minha cabeça, cedi. Para não aguentar a cara feia, tá bom, cedi mais uma vez. Para não ficar emburrada ou emburrado, cedi. Pronto. E aí você vai se anulando cada vez mais. E vejam bem, isso é diferente de numa relação saudável você fazer concessões. Numa relação saudável, a gente tem que fazer negociação. Às vezes a gente precisa ceder, às vezes a gente precisa fazer essas concessões. Mas o que eu estou dizendo é que num relacionamento tóxico, a pessoa se anula, ela vive fazendo isso. Deus não deseja isso para nós, irmãs. Deus deseja nos dar relacionamentos saudáveis. Procure ajuda se você estiver passando por uma situação dessa. E muito mais do que isso, Deus deseja que nós saibamos quem nós somos. Como eu vou saber quem eu sou? Irmãs, a palavra diz tudo sobre nós. A palavra de Deus diz a nosso respeito. Na Bíblia, tem versículo que fala que Deus nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. A palavra fala que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. A Bíblia fala que Deus nos fez para sermos mulheres virtuosas. E se a Bíblia falou, nós precisamos viver de acordo com a palavra. Nós precisamos viver de acordo com o que Deus diz. As pessoas podem dizer muitas coisas a seu respeito, mas quem de fato sabe quem você é o Senhor Jesus. Agora, o inimigo de Deus, ele está o tempo todo em nosso derredor, e ele sabe muito bem os nossos pontos fracos, porque ele deseja deturpar a nossa identidade. Ele não deseja que nós saibamos quem nós somos, em Deus e humanamente falando. E quando você não sabe quem você de fato é, a preciosidade que você facilmente vai cair, por exemplo, em relacionamentos abusivos. Bom, Deus, né, e aí entra, né, um versículo do tema do nosso encontro, que diz o seguinte: o Senhor é aquele que faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãs, o Senhor nos compara, aqui nesse versículo, Isaías 40, a águias. Se o Senhor está dizendo que você é águia, você precisa acreditar nisso, você precisa crer nisso. Mas sabe o que acontece? O inimigo de Deus, ele vem e diz para você, você não é águia, você é galinha. E pensando nisso, eu lembrei de uma fábula que talvez a maioria de vocês conheçam. Irmãs, por favor, me sinalizem do meu tempo, tá? Para eu encerrar quando eu precisar. Eu vou contar rapidinho para vocês essa fábula. Um camponês, ele saiu numa floresta porque ele queria pegar uma ave para criá-la em cativeiro. E foi aí que o camponês encontrou uma águia e colocou lá no cativeiro da sua casa para viver junto com as galinhas. 5 anos depois, um naturalista foi visitar a fazenda desse camponês e falou, nossa,
aquilo lá não é galinha, não, é uma águia. Aí ele falou assim, sim, é uma águia, mas ela já vive como galinha, olha lá, ó, já cisca como a galinha, ela voa baixinho ali no puleiro. Ele falou, não, isso é inadmissível. Ela é uma águia, o coração dela é de águia, a vida dela é de águia, você não pode fazer uma coisa dessa. Quer ver? Vem aqui. Pegou a águia, colocou a águia no braço dele e falou, você é uma águia, abre as suas asas e voe. Ele e voou baixinho e continuou ciscando. E ele ficou encabulado com aquilo, ele falou, não. No dia seguinte, ele falou, gente, eu não posso admitir uma coisa dessa. Subiu com a águia lá no teto da casa e falou para a águia, você é uma águia, abre as suas asas e voe. Aí a águia de novo olhou para ele, voou baixinho e voltou para ficar com as galinhas. E esse naturalista, ele falou, aí o fazendeiro falou para ele assim, desiste, tá vendo? Ela já criou, já ficou aí com as galinhas, tem mais de anos e não vai virar águia de novo, não. Ele falou, não, é a vida dela, é a natureza dela, isso não pode acontecer. Vamos fazer, amanhã eu vou fazer a última tentativa. Nós vamos acordar bem cedo e vamos para um alto de uma montanha e lá vai ser a minha última tentativa. Essa águia vai ter que voar, ela é águia. E foi assim que eles fizeram, acordaram bem cedo, um pouco antes do sol nascer, e subiram essa montanha. Quando eles estavam lá no pico, lá no topo da montanha, começou a nascer o sol, assim. E ele olhou, né, para a águia e falou, você é uma águia, abra suas asas e voe, olhe para baixo, olhe, aqui é a sua vida, olha tudo que você tem aqui, abre suas asas e voe. E ela começou a tremer com medo, né? E não voou. E ele pegou a cabeça da águia e virou a cabeça da águia de forma que os olhos da águia dessem diretamente para o sol. E foi aí que essa águia abriu as suas enormes asas e saiu voando. Irmãs, eu acho linda essa fábula, porque ela bem nos representa no sentido de quando nós ficamos sucumbidas a sermos quem o inimigo nos faz... eu vou melhorar minha frase. Essa fábula, ela pode nos representar quando nós não vivemos de acordo com aquilo que Deus nos planejou para ser. Vocês lembram que eu falei no começo dessa fábula que o fazendeiro ele foi buscar na floresta uma ave para colocar em cativeiro? Irmãs, o inimigo ele está à caça de vidas preciosas, vidas para viver no alto céus, que somos nós. E ele quer nos enganar e falar, você não é para viver no alto, você não é do alto, você é daqui, ó, da terra. E quantas vezes nós vivemos olhando para baixo, para as nossas situações, voando baixo, nos contentando com aquilo que Deus não preparou para nós. Mas, irmãs, o plano de salvação de Deus é tão maravilhoso, Deus não desiste de você. Se você está aqui nessa tarde, é porque Deus não desistiu de você. Deus vai mandar um naturalista, um especialista, ou Ele mesmo vai até você para te conduzir, mesmo que você dê trabalho, que inicialmente você não voe como essa águia, mas Ele não vai desistir de você. Deus vai te colocar lá no alto monte, e é olhando para Cristo que nós vamos vencer. Irmãs, e quando nós escolhemos essa vida de viver no alto, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, na presença do Senhor, nós vemos todas as coisas em outra perspectiva. Talvez você pense assim, nossa, a águia lá de cima, ela deve ver tudo pequenininho, né? De forma nenhuma. Vocês sabiam que a águia, ela tem um dispositivo no olho dela, que ela tem uma visão tão acurada que ela vê 8 vezes melhor do que a nossa capacidade como seres humanos de enxergar as coisas? É quando nós estamos no alto que nós temos o verdadeiro discernimento das coisas. Irmãs, que coisa maravilhosa é isso. O Senhor quer nos levar para o alto, para nós vermos todas as situações e circunstâncias na perspectiva de Deus. E a gente viu, né, inclusive nessa conferência internacional, em Mateus 17, que Deus chamou 3 discípulos para subir com ele no alto monte, para ele mostrar a sua glória, e foi ali que ele se transfigurou, né, no Monte Hermon.
Irmãs, Deus deseja que você, talvez você já conheça o Deus que se compadece das suas fraquezas, o Deus que te acolhe, o Deus misericordioso, mas Deus quer nos levar para um outro nível. Deus quer que você experimente o Deus da glória que habita no seu coração. Não se contente com pouco, Deus tem muito mais para te dar. Na sua experiência, às vezes nós estamos como esses moços, né? Exaustas e caímos, mas o Deus da glória, ele não quer apenas, né? E a gente começou falando de corrida, mas com Deus é assim. A gente começa correndo e termina voando. É isso que Deus quer para você. A nossa vida vai ser, você começou correndo, preocupa não, você vai terminar voando, porque Deus faz infinitamente mais sobre tudo aquilo que nós pedimos e pensamos segundo o poder que opera em nós. Como é que a gente faz para subir nesse monte? Primeiro, se você está fraco e se você está como uma galinha, colhe em alguém que possa te levar para o monte. E se você sente que talvez isso não é suficiente, irmãos, o que é estar no monte? É você estar na presença de Deus. Sabe o que pode ser um monte para você? Eu vou falar na minha experiência. O que é o meu monte, às vezes? O meu monte, às vezes, é tomando banho, porque é ali que o Senhor fala no meu coração, que eu estou orando, é o momento que eu tenho para relaxar. Mas, às vezes, é no momento que eu estou lavando louça, escutando uma mensagem. E muito mais do que isso, né? Separando um tempo para ler a palavra e para orar. Irmãs, nós começamos correndo e vamos terminar voando. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãs? Agora nós vamos para a segunda parte da nossa comunhão, da nossa mensagem, como diz a Mariana, nossa comunhão, né? E a irmã Stephanie Almeida, ela é uma irmã da igreja em Patrocínio, ela é casada, ela é mãe da Sofia e dos gêmeos Samuel e Gabriel, ela é formada em gestão de recursos humanos, mas ela dedica o tempo dela para casa, para o marido, para os filhos, né? E para o Senhor, principalmente. Ela diz que tem muito prazer em servir o Senhor. E ela vai liberar para a gente a segunda parte dessa comunhão, que é força para vencer. Mas, Stephanie, por favor. Amém. Amadas irmãs, boa tarde. Jesus é o Senhor. Boa tarde, amadas irmãs, queridas convidadas. Como é bom saber que a gente começa correndo e vamos terminar voando, né? Quanto encorajamento nessa palavra. As irmãs me ouvem bem? Amém. E como é bom saber também que nós não estamos sozinhas, não é verdade? Nós estamos aqui hoje em 103 irmãs. Louvado seja o Senhor, estamos juntas nessa caminhada, né? Nessa corrida. E como a irmã disse para nós, né, agora há pouco, como ela compartilhou, a força para vencer, ela vem de uma constante conexão com Deus. E isso é um exercício, né? Na verdade, nós precisamos aprender a depender do Senhor em cada situação da nossa vida. E eu gostaria de lembrar, né, cada uma das irmãs, que nós somos muito amadas por Deus. O Senhor nos ama muito. É muito importante nós sabermos a quem nós pertencemos, de quem nós somos, né, e quem nós somos. O Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor sabe o que está passando na nossa vida hoje, né, o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo na sua vida, mas mesmo assim, Ele espera que nós oremos, porque Ele deseja se relacionar conosco. Não é um Deus distante, mas é um Deus que quer conversar comigo e com você, né, e Ele espera que nós oremos. Essa é a ardente expectativa do Senhor. E há uma curiosidade muito linda sobre as corças. Não sei se as irmãs conhecem esse animal. Ela é um animal pequeno, né? Parece uma gazela.
e ela tem necessidade de água. Enquanto a irmã falava, né, de subirmos cada vez mais alto nesse monte com o Senhor, me lembrei desse animal. E esse animal, ele tem necessidade de água. Se elas não se manterem hidratadas, elas exalam, né, um cheiro característico que atrai os predadores. Então, elas precisam de água fresca continuamente, todos os momentos do dia. O resultado disso é que elas aspiram por água, elas conseguem sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. E elas também são excelentes em escalar. Para fugir, né, desses predadores, elas sobem cada vez mais alto, né? Davi fala no Salmo 18, versículo 29, se não me engano, ele fala que o Senhor deu habilidade para ele, né, como os pés das corças, firmou os pés dele como os das corças, né? Salmo 18, versículo 33, não vou conseguir ler agora, mas as irmãs podem ler depois. Isso mostra a nossa necessidade, queridas irmãs, de nós estarmos sempre conectadas com o Senhor. Por outro lado, o Senhor não nos criou para nós vivermos sozinhas. E em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, vou ler para as irmãs para a gente ganhar tempo, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmas somos contempladas por Deus. Esse versículo mostra, amadas irmãs, que o Senhor nos consola, e por meio desse consolo que nós recebemos, nós somos capazes de consolar outras irmãs. Nós vamos abordar nessa mensagem a força para vencer no aspecto coletivo. Nós precisamos umas das outras, porque o Senhor Jesus nos ensinou isso. Ele não andava sozinho, ele tinha um grupo de discípulos. Juntas, nós temos expressão. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. E sabe, irmãs, nós passamos por muitas dificuldades, né? E você e eu, nós não estamos sozinhas, olha que maravilha. E aqui em 1 Pedro, vou ler também para as irmãs. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, diz assim: Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha só, a mesma coisa que você está passando, outras irmãs também podem estar passando, né? Sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo na irmandade, na nossa irmandade. Então, olha só que alívio saber que nós não sofremos sozinhos, que nós não estamos sozinhos. Deus nos concede graça e alívio quando nós estamos juntas com as irmãs. E o Salmo 133 expressa bem esse sentimento, né? A irmã Deise abriu para nós a reunião dizendo sobre esse salmo, que é o resumo, né, da vontade do Senhor para nós. Oh, como é bom e agradável viverem unidas as irmãs. Como é bom e agradável. O povo cantava esse salmo quando subia para Jerusalém adorar no templo. Então, há um mistério, irmãs. Há um mistério quando nós estamos juntas, porque nós somos curadas. Amém. O Senhor, Ele se move entre nós, né? Entre nós, e nós somos ungidas. Nós somos guardadas quando estamos juntas. E a força para vencer, ela está em permanecermos unidas e alicerçadas no amor de Deus. Por isso que nós temos as reuniões de irmãs, por isso que nós temos as redes de cuidado. Nós vimos no início aquela corredora, né? Ela estava ajudando uma outra ali, a outra tentando cair, ela levantando, né? E é isso que está no coração de Deus. O Senhor fazia isso, né? A gente vê Ele se compadecendo das pessoas, né? E quando nós cuidamos, seja orando pelas pessoas, o Senhor se encarrega de cuidar das nossas coisas, irmãs. Ó Senhor Jesus! E a Bíblia relata uma história linda de amizade. Está em Marcos 2. Oh, Senhor Jesus, Marcos 2, do versículo 1 ao 12, eu não vou conseguir ler tudo. Eu vou fazer um resuminho aqui para as irmãs e vamos tocar em alguns pontos, tá? Bom, essa história
conta para nós que Jesus estava reunido ali, né? Quando as pessoas ficaram sabendo que ele estava ali, se aproximaram para ouvir o Senhor. E era tanta gente que a porta principal ali ficou lotada, né? Não tinha como entrar e sair. Foi então que apareceram 4 pessoas, 4 amigos decididos a falar com Jesus, carregando uma maca, e nela estava deitado um paralítico. Os amigos dele, vamos passar isso aqui para o feminino, né, irmãs? Já que a gente está numa reunião de irmãs, 4 amigas e uma amiga deitada na maca, né? E as amigas dela eram a sua voz, eram as suas mãos e eram suas pernas, né? Seus pés. Muitas vezes, nem todas têm sensibilidade para perceber as necessidades da outra, né? E encarar com a mesma dor de quem vive, não é verdade? Mas essas amigas, elas não se deram por vencidas, e de forma admirável, irmãs. Elas gastaram tempo e esforço para acharem uma saída e falarem com Jesus. Olha só, no capítulo 2, versículo... Oh, Senhor Jesus... Marcos 2, muitos estavam, versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não, versículo 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, olha só, para todo mundo ali, parecia um caso perdido, tanto que ninguém cedeu a entrada para eles passarem, né? Mas para aquelas amigas ali, não era um caso perdido. Nada podia impedir elas de ver aquele milagre acontecendo. Isso não é sensacional, irmãs? Eu fico imaginando assim, enquanto elas carregavam a maca, né, conversavam sobre o que o Senhor já tinha feito. Não, ele curou paralíticos, ele curou cegos, ele fez mortos, né, reviverem. Isso fortalecia a fé da doente, né? Então, isso mostra como é importante nós encorajarmos umas às outras, mesmo que esteja numa situação difícil. Trazer à memória o que nos traz esperança aumenta a nossa fé. E essa tamanha fé despertou a atenção do Senhor. Elas não se deram por vencidas e abriram um buraco no teto, desceram a amiga paralítica até Jesus. Quanta fé! Por mais que houvesse ali obstáculos, né, elas não desistiram. E o Senhor, então, ordena que ela se levante, tome o seu leito e anda. E isso aconteceu com o vídeo que nós vimos, né? Aquela mulher ali não teve vergonha de renunciar à posição que ela estava na corrida para socorrer a outra. E nós não perdemos nada quando nós nos dispomos a socorrer as pessoas. Né? O final do versículo 12 é surpreendente. Fala assim, então ele se levantou, né? Então ela se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Essa é a potência que existe quando nós estamos juntas, e o Senhor deseja que nós enxerguemos essa força, essa potência. Essas amigas demonstraram o poder da intercessão, o poder de nós estarmos juntas, uma sustentando a outra, né? E quando nós estamos juntas, nós experimentamos paciência, nós experimentamos o amor, sofremos juntas, nos alegramos juntas. E nós também experimentamos o poder do perdão. O Senhor é a nossa paz. E a falta de perdão também é um fardo que nos atrasa nessa corrida, né? Nos deixa ansiosas, porque uma vez que você não perdoa, né? A irmã disse para nós que quando nós oramos, nós somos livres da ansiedade. Mas se eu não perdoo, se eu não pratico arrependimento, a minha oração não vai passar do teto, eu vou permanecer ansiosa. Então, correr com bagagem é muito difícil, irmãs. Né? O Senhor convida eu e você, nessa tarde, para irmos a Ele, as cansadas. Somos nós, sou eu, estou falando por mim, as sobrecarregadas, sou eu. E Ele promete alívio para mim e para você. Então, se livre de ressentimentos. E quando nós nos arrependemos, o Senhor nos permite recomeçar de novo. Recomeçar. Então, é um ciclo, né? Eu peço perdão, perdoo e prossigo. E no mundo tão egoísta que nós vivemos hoje, nós encontramos aconchego na igreja. Nós encontramos amor junto com as irmãs. E eu gostaria de encorajar sobre a oração umas pelas outras.
E também queria ler com as irmãs um versículo que, particularmente, assim, eu amo muito. Tiago 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai umas pelas outras, para serdes curadas. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, olha só, orar umas pelas outras traz cura, nós somos curadas. Senhor Jesus, isso é muito poderoso, irmãs. E nós temos tido essa experiência aqui, na minha cidade, né, onde a gente mora, e o Senhor tem feito grandes coisas, irmãs, no nosso meio, porque nós oramos, nós nos posicionamos, a causa da irmã é a minha causa, e a gente ora, irmãs, até tudo consolidar. E a gente tem percebido, assim, nós estamos dividindo as nossas cargas, né? Orar é dividir as cargas, e a gente tem aprendido também que tudo merece uma oração, seja ela pequena, seja a causa pequena ou seja a causa grande. E voltando ao Salmo 133, o último versículo diz que o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós estamos juntas, nós somos abençoadas. E esse amor, ele vai nos juntando, vai crescendo, vai amadurecendo e se estendendo e dando muitos frutos. A marca do Senhor era o amor, né? E a vida junto com as irmãs nos mantém na corrida. Quando bater aquele desânimo, aquela ansiedade, dá uma olhadinha para o lado. Peça ajuda. Né? Nós somos humanas, podemos nos cansar, mas uma coisa eu aprendi. Estou falando aqui agora por mim. Quando eu me sinto cansada, né, quando eu me sinto preocupada, quando eu fico aflita, eu ligo para as irmãs. Eu oro, né, junto com alguém, eu busco estar com as irmãs, porque eu sei que isso me traz salvação. Então, você quer ter força para vencer, mudar e prosseguir, como o hino falou para nós? Esteja junto com as irmãs. Junto com as irmãs, nós afiamos as nossas adagas, né? Afiamos as nossas espadas e nós provamos do Senhor em conjunto. E é uma história muito linda contada pelos irmãos, né? Muito oportuna para esse momento também, que é a história de um missionário ocidental que foi ao Oriente, uma pequena cidade do Oriente, e viu um grupo de crianças brincando. Olha só que interessante. Mas a maioria delas carregava crianças muito pequenininhas nas costas, né? E essas crianças brincavam, se divertiam muito, como se não tivesse um peso nas costas delas, sem se preocupar com o peso, né? Então, estavam curtindo. Crianças são assim, né? Nada é difícil, tudo é simples. E ele, curioso, né, esse missionário, chamou uma criança e perguntou, não é cansativo carregar essa carga tão pesada? E a criança respondeu, que carga pesada? Esse neném aqui é o meu irmãozinho. Então, quando o Senhor nos proporcionar essa oportunidade de carregar as irmãs no colo, se necessário, nós devemos nos sentir honradas, como boas samaritanas, né? Nós limpamos as feridas, né? Levamos para a igreja, que é essa grande hospedaria. Isso é uma honra para nós, irmãs. Quando nós cuidamos das pessoas, o Senhor cuida de todas as nossas causas. E o amor torna tudo leve, né? Por ser irmãozinho dela ali nas costas, era leve. E para nós tem que ser ter a mesma intensidade, né? Gálatas 6:2 fala assim, levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Então, trocar de fardo umas com as outras é o mandamento que o Senhor pede para nós, né? Sozinha, eu posso ir mais rápido, mas juntas, nós vamos mais longe. Nós vamos carregar as irmãs no coração, orando umas pelas outras, sendo sensíveis às necessidades das nossas irmãs, até a linha de chegada. E essa força para vencer, amadas irmãs, não está na nossa capacidade humana, não está na nossa capacidade humana. Ao crermos no Senhor Jesus e em tudo que o Senhor fez por nós, nós entramos em qualquer batalha com o escudo do Senhor. E agora, nesse mesmo sentimento, a nossa amada irmã Malu vai nos mostrar que é possível vencermos através de uma vida que venceu todas as coisas. Amém? O Senhor abençoe cada uma das irmãs e as convidadas. Jesus é o nosso amado Senhor.
Malu, seu microfone está desligado. Desculpa, amém. Boa tarde, amadas. Eu estava falando aqui, né, que ouvindo essas palavras tão doces, né, esse momento doce que o Senhor nos preparou, o nosso coração fica cheio de júbilo. E a gente vê, assim, que realmente quão importante para nós mulheres, que até algumas das irmãs já abordaram, né, que temos a vida agitada, né, com casa, trabalhos, muitas trabalham, né, marido, filhos, e às vezes nós não gastamos um tempinho conosco. Somos muito exigentes, o tempo vai passando e nós ficamos de lado, né, e de repente nós nos encontramos desanimadas, abatidas, né, e eu vejo assim, que quando foi marcada essa comunhão aqui para nós, eu vejo que foi um privilégio para cada uma de nós poder estar aqui nessa tarde. É uma bênção poder estar aqui, para a gente ser renovada, ganhar, né, dessa experiência nova que está sendo falada. Na verdade, para mim, isso aqui está sendo um presente. E como a Stephanie acabou de falar, sozinhas, às vezes, nós ficamos fracas, ficamos desanimadas, mas quando nós temos alguém do nosso lado, nós somos encorajadas a prosseguir, somos mais fortes. E muitas vezes a gente vai na palavra, no nosso dia a dia, nós oramos, nós lemos a palavra, mas mesmo assim parece que ainda falta algo, parece que ainda há um vazio. Não estamos completas totalmente, ainda falta algo. Há uma sensação de desconforto, né, dada tantas circunstâncias que nós temos vivido, há uma sensação de desconforto, de vazio. E a gente, como nós não gostamos de desconforto, às vezes a gente tenta se livrar desse desconforto. A Mariana explicou bem sobre esse desconforto que às vezes nós passamos por ele. Mas sabe, irmãs e amigas, eu vejo aqui que o resultado, o segredo para nós ser curadas, tanto desse desconforto, quanto desse desânimo, às vezes até medo, está em Cristo. O Senhor, Ele tem todos os quesitos para nos suprir. E, sabe, irmãs e amigas, nesse momento, nós ouvimos essa palavra encorajadora, fortalecedora, mas pode ser que alguma de nós aqui, alguma de vocês ainda esteja se sentindo desanimada, triste, abatida, né? E eu quero ler com vocês um versículo aqui de Jeremias 29, versículo 11. Aqui o Senhor faz uma revelação para nós. Ele fala assim: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Assim diz o Senhor. Amadas, é muito rico. O Senhor tem esse pensamento de paz para conosco. Deixa eu só pegar aqui o versículo. Então, a gente vê assim que o Senhor, Ele tem um pensamento diferenciado para nós. Ele quer nos dar a paz. E o Senhor prossegue, né? Falando algo mais para nós. Aqui no versículo... Só um minutinho, amadas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O versículo 12 fala assim. Vovô. 12 fala assim: então me invocareis. Isso que é vovô e vovó. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Não, vovô em cima. Aqui, quando nós invocamos o Senhor, a gente passa a orar ao Senhor, o Senhor nos ouve. O Senhor tem uma necessidade, o Senhor quer ouvir a nossa voz. O Senhor quer nos atender. E olha que rico. O Senhor não só quer que a gente invoque, mas Ele quer também que a gente ore. Ele quer ter a nossa presença. Ele quer ter uma comunhão conosco. Ele quer ter a nossa presença. E tanto é que Ele fala: eu vos ouvirei. Oh, Senhor Jesus. E o versículo 3 de Jeremias, o Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Aqui o Senhor mostra uma condição para nós o acharmos. Nós temos de buscar Ele de todo o nosso coração. Não basta a gente buscar o Senhor superficialmente. Nós precisamos abrir o nosso coração, fazer uma entrega total.
Senhor Jesus, nós temos um Deus amoroso, zeloso. E esse Deus, ele quer nos dar paz. Ele quer cuidar de nós. Oh, Senhor Jesus, amadas, se a gente ainda continua sentindo triste, talvez um pouco abatidas, né? E tá achando que não aguenta mais. Tá a ponto de cair pelo chão, de se derrubar e ficar ali quieta. Oh, Senhor Jesus, vamos tentar mudar isso, não vamos mudar isso, não vamos tentar, não vamos mudar essa condição agora? Senhor Jesus, vamos invocar o Senhor para ser enchidos de paz, essa paz que Ele tem para nos dar? Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Que bênção, né, amadas? Que nós possamos permitir que esse nosso amado Senhor seja o único da nossa vida. E se Ele não tem ocupado todo o espaço da sua vida, da minha vida, amadas, vamos entregar esse coração ao Senhor. Vamos fazer essa entrega total. O Senhor é suficiente para as nossas vidas. E, sabe, amadas, eu vejo assim que o entregar a nossa vida a Ele, o consagrar, o tomar a decisão, é uma decisão unicamente minha, sua. Porque nós que vamos decidir que direção que nós queremos que a nossa vida tome. Que direção que nós queremos dar à nossa vida. O que nós queremos hoje depende de cada um de nós. Senhor Jesus. E não basta a gente falar, não, mas eu já invoco, eu já oro. Nós temos que fazer uma entrega total. Uma libertação total da nossa possessão. Porque às vezes nós deixamos o Senhor cuidar de uma parte, a gente fala, Senhor, deixa que essa eu cuido. O Senhor é zeloso e amoroso. E Ele tem o melhor para cada uma de nós. E eu gostaria, agora, nesse momento, convidar as convidadas, amigas, irmãs, uma oração comigo. Amém? Eu vou orar e gostaria que vocês se repetissem comigo. Abrindo o coração, fazendo a entrega total da sua vida para o Senhor, todo o seu coração. Senhor Jesus. Senhor, nesta tarde, Senhor, agradecemos o Senhor por esse momento. Senhor, eu não quero mais ter reservas. Eu quero entregar todo o meu coração. Vem, Senhor, entra, ocupe cada espaço do meu coração, que ele pertença somente a Ti. Não quero ter nenhuma reserva, Senhor. Senhor, e se ainda há alguma parte de mim que está tentando segurar meu coração, Senhor, ganhe esse espaço em mim. Ocupe todo o espaço da minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Pois sei que o Senhor é Deus zeloso, é Deus de amor. Amém. Amadas, e baseado nessa oração, a irmã Mariana compartilhou ainda no início, ela falou de Jeremias 40, versículo 29. Isso aqui, irmãs, é uma promessa, é um dos presentes que o Senhor nos dá quando entregamos totalmente a nossa vida a Ele. Ele diz assim, em Jeremias 40, Ele faz forte ao cansar e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. E realmente, se nós entregarmos o nosso coração, seremos fortalecidas, seremos supridas e encorajadas. Que bênção, irmãs! Junto com a entrega do nosso coração, vem todas as bênçãos que o Senhor quer entregar para nós. Amém, amados. Jesus é o nosso Senhor.